Bom dia, boa tarde ou boa noite. Meu nome é Raylan Vieira, eu sou aluno do CAP, Campus Avançado de Ipatu, Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, UERN. Estou aqui para trabalhar duas questões dentro do assunto de números complexos, ministrada pelo mestre Aurenildo Bezerra dos Santos. E sobre as questões, a primeira questão é essa questão número 6, que diz o seguinte: simplifica a expressão. Então você tem W igual a 1 menos I sobre. E aí você tem toda essa expressão e precisamos encontrar o resultado dessa expressão. Então vamos aqui para o papel. Bom, o que é que a gente tem? A gente tem W que vai ser igual a... Primeiramente, vamos pegar o primeiro denominador que temos aqui. 1 menos I sobre 1 mais I. Então vamos aqui. Vou pegar a primeira expressão. 1 menos I sobre 1 mais I. E como eu preciso tirar a parte imaginária do denominador, eu vou multiplicar tanto o numerador como o denominador pelo conjugado do denominador. Então eu vou ter 1 menos I sobre 1 menos I. Então eu tenho 1 menos I e I ao quadrado. Tudo isso sobre o módulo aqui que eu vou ter da diferença I ao quadrado. Ok? Assim também vamos ter 1 menos I com menos I, menos 2I. I ao quadrado é a mesma coisa que menos 1, então eu vou ter menos 1 sobre, lembrando que aqui tem 1 menos, sobre I ao quadrado é menos 1, com menos vai ficar mais, então eu vou ficar com 2 no denominador. 1 menos 1 com menos 1 vão se anular, e vou ficar só com menos 2, menos 2i sobre 2. Então eu vou ter 1, aqui vai dar menos i, com o menos aqui vou ficar com mais i. Então eu tenho que a primeira expressão é 1 mais i. Só que observe que se eu substituir essa primeira expressão toda por 1 mais i, eu vou ter 1 menos i sobre 1 mais i, e isso tudo é subtraindo com 1. Então veja que é a mesma expressão que a gente já calculou no início. E se eu fizer isso com o outro, também vai dar a mesma coisa. Então as expressões elas vão se repetindo. Dessa forma, em vez de eu trabalhar cada expressão, eu já posso trabalhar a expressão final, já que eu já sei o resultado de 1 menos 1 sobre menos i sobre 1 mais i. Então eu posso trabalhar tudo isso aqui e se substituir por 1 mais i. Então eu vou ter W, que vai ser igual a 1 menos i, que já veio da questão, sobre 1 mais i. Multiplica pelo conjugado. Por que eu multiplico pelo conjugado? Para que eu venha tirar o número complexo do denominador, eu venho ficar só com a parte real no denominador, sobre 1 menos i. Então, W vai ser igual a 1 menos i mais i ao quadrado, sobre, eu tenho o produto aqui pela diferença, então vai ficar 1 menos i ao quadrado. W vai dar igual a menos 2i, então vou ter aqui, a gente já viu que i ao quadrado é menos 1, então com 1 vai se anular, menos 2i, sobre, aqui vai dar menos 1, com 1 menos vai ficar mais, então eu vou ter 2 sobre 2. Logo, W é igual a menos i. A outra questão que iremos trabalhar é essa questão número 3, que vem trazer o seguinte problema. Se z é igual a 1 mais i, então quanto vale z elevado a 12? Então eu tenho z, que é igual a 1 mais i. Então quanto é que vai valer z elevado a 12?
Bom, vamos interpretar esse número complexo de maneira geométrica. Então eu vou ter aqui, pelo plano de Argonaut-Gauss, eu posso escrever o eixo, o vetor que vai determinar esse número complexo. Parte real é 1, então aqui eu vou determinar como 1. Parte imaginária é 1, também é 1. Então eu vou ter aqui o vetor, sempre partindo da origem. E essa distância da origem até a extremidade do vetor eu vou considerar como módulo do número complexo. E eu tenho, aqui vai valer 1, aqui vai valer 1. Então o módulo do número complexo por Pitágoras pode ser determinado. O módulo de z vai ser igual a raiz de 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Existe uma fórmula já pronta, onde o módulo do número complexo vai ser a raiz da parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado, que isso aqui se repete. Parte imaginária 1, parte real 1. Então eu tenho aqui que o módulo de z é igual a raiz de 2. Como representar esse número complexo? Na forma trigonométrica. E por que representá-lo na forma trigonométrica? Primeiramente, esse ângulo aqui já é óbvio que ele vai ser um ângulo de 45 graus. Porque eu tenho aqui também valendo 45. Esse é reto sempre, porque veja que eu estou pegando eu estou pegando aqui referente paralelo ao eixo imaginário. Então, como eu tenho aqui dois lados iguais desse triângulo retângulo, obviamente os outros dois vão ser 45 graus, certo? Então eu tenho um ângulo de 45 graus para o vetor. E eu posso representar através da forma trigonométrica, porque é uma forma melhor de se trabalhar quando eu quero um complexo elevado a um determinado expoente. Nesse caso, elevado a 12. A forma de número complexo na forma trigonométrica é z, que é igual a um módulo do complexo, que multiplica cosseno de θ mais i vezes seno de θ, certo? Θ, o ângulo aqui formado entre o eixo x e o vetor, certo? Então vamos substituir. Eu tenho z que vai ser igual a o módulo de z é raiz de 2 vezes cosseno de θ. θ é 45. Então eu estou calculando aqui o cosseno de 45, né? Ou seja, o cosseno de π sobre 4. Então, cosseno de π sobre 4 mais i que multiplica o seno também de π sobre 4. Olhando sempre este ângulo aqui, certo? E eu quero elevar esse z a 12. Existe uma lei chamada primeira lei de Nemoave, que ela vem trabalhar esse seguinte questionamento da seguinte forma: se eu quero um z elevado a um determinado expoente, o que eu faço? Eu elevo a razão, o módulo, também pelo expoente, que multiplica, e nos ângulos eu multiplico o ângulo que eu tenho pelo expoente encontrado. Então, cosseno de π sobre 4 vezes 12 mais i que multiplica o seno de π sobre 4 vezes 12. Ok? Então veja que essa é a primeira lei de De Moivre, onde eu tenho que o número complexo elevado a um determinado expoente é o módulo elevado a esse expoente que multiplica o cosseno do ângulo do vetor multiplicado com o expoente mais i que multiplica o seno do vetor vezes o expoente aqui que eu estou trabalhando, ok? Bom, continuando aqui de uma maneira mais organizada, vamos aqui. Eu tenho z elevado a 12 vai ser igual a 2 dentro de uma raiz. Eu posso descrever da seguinte forma: 2 elevado a 1 meio.
multiplicado por 12. Então vai ser 2 elevado a 12 sobre 2, certo? Vezes o cosseno de 12π sobre 4. 12π sobre 4. 12 sobre 4 vai dar 3. Então eu vou ter 3π. Então, cosseno de 3π mais i, que multiplica o seno, 12π sobre 4, também 3π. Então eu tenho z, 12 vai dar igual a 2 elevado a 12 sobre 2, vai dar 6. Então 2 elevado a 6, como sabemos, é 64. Que multiplica cosseno de 3π vai coincidir com o cosseno de π. Por que que vai coincidir? Lembre-se que 2π é o comprimento da circunferência. Então, se a circunferência ela dá uma volta em 2π, é como se a circunferência tivesse dado uma volta e parado no ângulo em π, parado em 180 graus, já que π é o mesmo que 180 graus. Então, eu posso dizer que o cosseno que eu estou calculando aqui é o cosseno de 180 graus. Nesse caso, é menos 1. Então, eu tenho aqui menos 1 mais i, que multiplica seno de 180 é 0, porque o seno leva em consideração o eixo y. E aqui y é 0 em 180 graus, então 0. Então eu vou ter z elevado a 12, que vai ser igual a 64 multiplicado com menos 1. Já que como é 0 aqui, vai anular tudo. Então eu tenho que z elevado a 12 é menos 64. Então assim, o complexo que queremos encontrar elevado a 12 vai dar o resultado de menos 64. Veja a importância dessa lei de De Moivre para a resolução de problemas nesse estilo nos números complexos.